Bancada do PT, na tribuna, Rose Frigeri. Bom dia. Bom dia aos vereadores, às vereadoras, à mesa, quem nos acompanha pelas redes, pela TV Câmara. No último dia 10 de março, já faz uns dias, mas nós tivemos aqui no plenário dessa casa um encontro com várias entidades para discutir a questão do trabalho decente, sim, trabalho escravo, não. E nesse dia foi tirado um manifesto, foi aprovado um manifesto, que eu não vou reproduzir aqui, não vou ler, porque ele é bastante extenso e tomaria muito tempo também, mas eu vou citar algumas coisas importantes, porque este movimento, ele se fortificou a partir desta denúncia que foi feita aqui na nossa região, dos trabalhadores escravizados em Bento, mais de 200, mas que a gente sabe que, infelizmente, trabalho escravo ele é praticamente diário, as denúncias que se tem, e não é só na nossa região, e não é só no nosso estado, e infelizmente é no país inteiro. Então, esse manifesto começa dizendo que o passado de 350 anos de escravização do povo africano e de genocídios dos povos originários continua maltratando a classe trabalhadora. E que o fim da escravidão formalmente conquistado, em muitos ambientes de trabalho, continuam ainda hoje em desrespeito e sonegação de direitos. Quando a gente fala de trabalho análogo à escravização, eu prefiro o termo de escravização contemporânea, porque é uma escravização. Não precisa as pessoas terem uma tatuagem de ferro com o nome do dono no corpo para caracterizar um trabalho escravo. Atualmente, esse tipo de trabalho que a gente tem visto é trabalho escravo, sim. Há poucos dias, eu também entrei em contato com uma casa lar, aqui, uma casa de passagem da nossa cidade. Tem adolescentes argentinos que foram recolhidos de trabalhos escravos aqui, né? Então, essa luta ela não pode terminar porque as notícias são rápidas e entram outras questões em pautas. Então, eu vou ler rapidamente só o que se propôs, né, as considerações propostas, não vou ler as exposições de motivo, mas que diz assim: esse crime contra trabalhadores e trabalhadoras deve servir de lição para não ser esquecido e ser um elemento de construção e fortalecimento de um compromisso com a luta pelo trabalho decente e inclusivo. E aqui eu vou dizer uma coisa, não é só a classe trabalhadora que sofre com isso. Se nós pensarmos, há uma concorrência desleal com aquele empregador que cumpre as regras da legislação trabalhista. Porque se eu uso trabalho escravo e não pago os direitos, aquele meu empregador do meu lado, vereadora, que faz tudo direitinho, vai ter uma concorrência desleal. Porque o meu trabalho, o meu serviço, o meu produto vai ser mais barato porque não teve os impostos, não teve os direitos trabalhistas incluídos. Já lhe dou a parte. Então, o que está sendo proposto? Dotar o Estado de ampla capacidade de fiscalização, investigação e responsabilização, proibindo qualquer tipo de trabalho indecente. Urgente o fortalecimento da fiscalização de trabalho e dos órgãos que tenham estrutura para fiscalizar esse tipo de trabalho. Majoração das multas trabalhistas. As multas têm que ser pesadas, porque senão elas se repetem. Estabelecimento de outras penalidades, como cancelamentos do CNPJ de empresas que utilizam
o trabalho escravo ou que submete os trabalhadores também ao trabalho infantil, que eu não vou entrar nessa discussão agora, mas que também é recorrente na nossa sociedade. Há campanhas permanentes em defesa de trabalho decente, com entidades centrais sindicais, entidades empresariais, o Ministério Público do Trabalho, enfim, todos os órgãos, câmaras de vereadores, assembleias, que buscam a luta por um trabalho decente. Ampliação de canais de denúncia, possibilitando que os trabalhadores e a sociedade em geral possam denunciar maus tratos no ambiente de trabalho. E, enfim, campanhas institucionais para o esclarecimento sobre o que significa esse trabalho análogo à escravização. E, por fim, né, e é uma coisa que diz diretamente respeito à nossa casa, que é responsabilizar rigorosamente todos aqueles que publicamente se manifestam favoráveis ao trabalho indecente, ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e, de alguma forma, discriminam trabalhadores. Então, eu quero relatar duas situações. Essa semana nós tivemos segunda e terça-feira, mas especificamente segunda na nossa cidade, a visita do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que veio fazer uma visita na região e ele colocou como meta o orgulho para o nosso país seja conseguir acabar com o trabalho escravo no Brasil, porque eu repito, não vamos só dizer que é no nosso estado ou no nosso região. E ele disse que lá fora, vocês lembram quando a gente dizia assim, não vamos comprar produto da China porque lá tem trabalho escravo? É o país como todo que fica com esta marca. Lá fora, no Brasil eu não vou comprar do Brasil porque usa o trabalho escravo, é ruim para o país, é ruim para a economia, é ruim para o turismo, é ruim para o nosso país, não é para uma classe, para outra, é para todo mundo. Então, nós precisamos, enquanto legislativo, não ficar imune a esse movimento. Nós precisamos, sim, fazer todos os atos possíveis desses que eu li, para coibir qualquer tipo de trabalho escravo, trabalho indecente, discriminação, preconceito a qualquer povo e a qualquer tipo de trabalhador, de raça, de origem que for, porque é um exemplo para a sociedade, uma sociedade diferente, que eu acredito aqui, eu estou falando do fundo do coração, que todo mundo queira construir. Sua parte... Obrigada, vereadora Rose. Eu também condeno todo e qualquer trabalho escravo, só que eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. No caso, os médicos cubanos. A ONU afirmou que eles estão em trabalho escravo. Eles ficam com uma parte muito pequena do seu salário e o resto vai para o regime lá cubano, né? Então, eles praticamente são escravos, né? No meu ponto de vista. Quero saber o que a senhora pensa sobre os médicos cubanos que têm que trabalhar no outro país, recebem um pedacinho só do seu salário, o resto vai todo para o regime. E também, eu queria saber a sua opinião. Vereador Schalck, não é a primeira vez que eu falo uma coisa aqui e que o senhor deturpa minhas falas, não só aqui, inclusive nas redes sociais, né? Ora, um dia desses vão falar sobre isso também. Mas eu quero dizer que, em relação... Primeiro, eu acho que não dá para comparar. Vamos fazer um cálculo? Quanto que um estudante de medicina paga uma faculdade de medicina do Brasil? Em Cuba, ele recebe todo o curso de medicina de graça. Eu fiz mestrado com uma bolsa de uma universidade. E eu sempre defendi que tu tem que dar retorno, de alguma maneira, à universidade ou àquela sociedade que te pagou tua bolsa. Então, é completamente diferente. Tu tem que dar o retorno daquele curso que tu tem. Mas, assim, o meu objetivo não é discutir os médicos cubanos. Podemos, em outro momento, podemos. Eu não vou usar 30 segundos da minha fala para discutir isso. Eu quero dizer e quero pedir o compromisso desta casa com esta luta. Trabalho decente, sim. Trabalho escravo, não. Muito obrigada. Obrigado, Rose.
Encerrado o grande expediente. Passemos ao pequeno expediente.